Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está sentindo a unção do Senhor aqui essa noite, dá uma glória a Deus. Mas só quem está sentindo, irmão. Eu estou sentindo. Estou sentindo algo sobrenatural aqui essa noite. O Senhor, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Valdemar. Eu acho que todos aqui me conhecem, né? Mas vai ser gravado, então. Eu sou pastor titular aqui do Ministério Batista Shekinah aqui em Barreiras. Eu e a minha esposa, pastor Ana Benedita, temos nossos pastores auxiliares, pastor Duval, que estava aqui orando por mim, a pastora Ramila, que abriu o culto, esse casal abençoado, a qual também nós amamos como irmãos, não só em Cristo, mas como irmão em sangue. Acho que se eu fosse irmão dele, a gente não se parecia tanto. Então eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade única na minha vida, de estar aqui hoje para trazer uma palavra do céu para nossas vidas, para trazer algo de Deus para a nossa vida, porque tudo vem dele e tudo vai para ele. Então nós estamos aqui reunidos, porque nós cremos em algo que pode responder às nossas orações. Nós cremos num Deus a qual tudo pode fazer por nós. Apesar das nossas limitações, apesar de tudo aquilo que estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar, nós dependemos dele em tudo. Todo dia quando você acorda, já é motivo de você agradecer a Deus por mais um dia a qual o Senhor coloca na sua vida. Só em você estar respirando, só em você estar nesse momento escutando, vendo, ouvindo, tudo isso que nós estamos aqui fazendo hoje, já é um motivo maior para você ser grato a Deus em tudo. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre frustrações e esperança. Sobre coisas que acontecem nas nossas vidas, a qual a gente talvez tenha até calculado e aconteceu, não saiu da forma que a gente pensou, e coisas que às vezes acontecem com outras pessoas que vêm nos decepcionar, e às vezes trazem frustrações ao nosso coração. E eu quero hoje trazer uma palavra para você sair daqui convicto. O que você está buscando aqui essa noite? Qual o seu maior propósito aqui essa noite? É na área financeira? É na saúde? É na área sentimental? O que você está buscando aqui essa noite para a sua vida? E eu quero que você saia daqui hoje convicto como você vai sair para receber isso que você veio buscar. Irmãos, abram sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 1. Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, verso 1. Hoje nós vamos ler um pouco a Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser ágeis em manusear a palavra do Senhor. Então vamos ler a Bíblia, né? Porque quem fala melhor do que a Bíblia conosco? Então Mateus capítulo 28, verso 1, todos acharam? Diz assim: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado. 6. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado,
como havia dito: vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. 8. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-la aos seus discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram-se dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os, e o adoraram. 10. Então Jesus lhe declarou: não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que ela é fiel para cumprir. A tua palavra, Senhor, que ela nos dá o rumo a seguir. A tua palavra que nos dá, Pai amado, um coração quebrantado para receber, Pai. A tua palavra, Pai amado, que nos dá o arrependimento, Pai amado, a qual nós precisamos para mudar de vida. Pai, a tua palavra, Deus, que nos traz esperança em meio a tanto caos. A tua palavra que nos traz vida em meio à morte. A tua palavra, Pai amado, que fala conosco, Pai amado, e nos guia, Pai amado, para sermos segundo a tua vontade, não a nossa, Pai. No nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui é uma passagem da Bíblia que todos nós que conhecemos um pouco da Bíblia, já ouviu falar sobre a ressurreição de Jesus. Fala do túmulo que as duas Marias foram lá ver o corpo do Senhor Jesus. E chegando lá, ele não se encontrava mais lá. Já era o terceiro dia, ele havia ressuscitado. Só que o que eu quero ressaltar hoje não é só sobre a ressurreição de Cristo. É sobre tudo aquilo que estava ao redor da ressurreição do Senhor. Havia ali homens, mulheres, pessoas, assim como eu e você, que temos sentimentos, que somos frágeis, que sangramos, que se ficar sem tomar banho fica fedorento. Tudo isso. Tinha pessoas ali ao redor de toda aquela crucificação até o túmulo, que observaram algo que eles falavam assim. Muitos estavam frustrados, outros até decepcionados, porque o Senhor Jesus, o homem que pregou, um homem que fez mortos ressuscitar, um homem que curou, um homem que fez cegos enxergar, aleijados andar, um homem que expulsou o demônio, um homem que falou verdadeiramente em nome do Senhor e provou em todas as suas falas, em todos os seus milagres, estava morto. Havia sido crucificado como um ladrão. Porque morte de cruz naquela época, irmão, era para ladrões, assassinos, pessoas que cometiam crimes hediondos. E o Senhor Jesus enfrentou tudo isso. E ali eu quero trazer a vocês aqui, em 3 exemplos, dos homens que seguiam Jesus, e após a sua morte, eles já estavam pensando em voltar à sua vida normal. Ou seja, eles estavam achando que tinha acabado ali. Em Lucas, capítulo 24, mais à frente um pouquinho, Lucas 24, verso 13 e 14 diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos.
Mais à frente um pouquinho, no verso 28 a 31 diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogaram-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. Aqui fala a história dos dois homens que estavam caminhando para Emaús, a qual o Senhor Jesus acompanhou ele depois da ressurreição, e estava ali conversando com eles, dialogando sobre tudo o que tinha acontecido, e ele começa a falar com eles, e eles começam a dizer: você não está sabendo do que aconteceu? O nosso mestre foi crucificado, foi morto na cruz, o Jesus, o Nazareno. E assim eles estavam falando de uma forma que eles já estavam dizendo assim: só que morreu. A Maria Madalena e a outra Maria falou que ressuscitou, mas até agora nada. Até agora nós não temos sinal nenhum. E eles ali dialogando, quando chegou lá que o Senhor Jesus parou para partir o pão, eles reconheceram ele e ele sumiu. Ou seja, irmãos, eles estavam já praticamente falando assim: não vai dar para continuar. Não vai dar mais para a gente seguir o Rei dos Reis, que veio como Salvador de Jerusalém, como Salvador de todos nós. Mas ele morreu naquela cruz, nós vimos ele morrer, nós vimos ser crucificado. Ele salvou, ele colocou Lázaro para ressuscitar, mas ele próprio até agora nada fez. Nada aconteceu. E muitas vezes somos nós assim, irmãos. Nós queremos que o Senhor Jesus ele faça tudo no nosso tempo, na nossa hora, na nossa vontade, e a gente se frustra, se cansa, e não tem paciência às vezes de esperar, de aguardar, de crer que o Senhor Jesus ele está do nosso lado, caminhando com a gente, e muitas vezes ele está falando, muitas vezes ele está ensinando o caminho, e a gente não está reconhecendo a sua voz. A gente não está reconhecendo que é Jesus que está do nosso lado, nos ajudando, e a gente tenta fazer do nosso jeito. A gente tenta resolver da nossa forma, e não espera o momento certo, a qual o Senhor já tem tudo preparado. Vamos mais à frente um pouco. Em João capítulo 20. João capítulo 20, mais à frente. João 20, do 24 ao 29, diz assim: todos acharam? Contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então, dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o dedo, Tomé, aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas o incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me vistes, acreditastes? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos,
O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele está acima de nós, onde a palavra de Deus diz que a batalha não para. Os anjos não param de batalhar a nosso favor por ordem do Senhor. E nós vivemos debaixo de uma cobertura. É igual uma galinha com os pintos. Rapaz, quer ver uma bicha valente? Pega um pinto daquele ali. Para tu ver galinha voar em você, te unhando, te bicando. Se vem uma tempestade, uma chuva, ela se sacrifica pelos seus filhos. Coloca todos debaixo das suas asas, debaixo dela, e ali ela protege todos os seus pintos. E bem assim somos nós diante de Deus. Mas sempre você pode observar, quem já morou em roça, ou não morou, que já vê alguma coisa, sempre tem aquele pintinho que se afasta. Sempre tem aquele que vai buscar algo além daquilo que a galinha está oferecendo para ele ciscar, para ele comer ali. E começa a querer se aventurar. Só que ele esquece que a partir do momento que ele sai de perto da galinha, que ele sai de perto da sua mãe, que ele sai da proteção da sua mãe, ele está se colocando como alvo. Ele está se colocando ali como alvo de gaviões, de cobras, de cachorro, de gato, de qualquer outro predador que pode atacá-lo e levá-lo embora da proteção da sua mãe e acabar ali com a sua vida. Bem assim somos nós diante de Deus, irmãos. Deus, ele está sempre conosco. Deus, ele está sempre do nosso lado. O Senhor Jesus estava caminhando com aqueles homens do lado deles, conversando com eles, mas eles não perceberam. E muitas vezes o Senhor Jesus está do nosso lado, caminhando, falando, orientando, e a gente está simplesmente negligenciando a voz do Senhor. Não vai por aqui, meu filho, você vai quebrar a carinha lá na frente, ó, tem um precipício ali. Não, mas eu gosto é de aventura, Jesus. É igual o povo fala. Eu acho que todo mundo tem essa experiência. Quando uma mãe fala assim, não faz isso. Ou a mãe ou um pai, você já percebeu isso? Não tema que você vai se machucar. Parece que joga é uma praga. É fazer e quebrar o narizinho ou se ralar todo. Acho que eu contei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de contar de novo. João Pedro, quando era pequeno, né? A gente lá na roça. Aí João Pedro aprendendo a andar de bicicleta. Ainda estava aprendendo. Quando eu olho, tá ele, que lá tinha uns murunduzão, né? Quando eu olho, ele já estava subindo os murundu. Eu, rapaz, você não fica subindo esses murundu que você vai cair. Você ainda não tem essa habilidade toda. Não, pai, é devagarzinho, não sei o quê. Eu não virei as costas, chega João Pedro, com isso aqui tudo ralado. Chorando. E chorando, eu falei, peraí, que sabe qual é o remédio? Você monta na bicicleta, vai subir o murundu de novo. Aí você aprende a escutar quando a gente falar. O remédio é esse. E bem assim somos nós muitas vezes. É o exemplo que a pastora deu do passarinho aqui, quem lembra? O passarinho estava ali no vidro, quebrando a cara, todinho no vidro. E um buraco gigantesco ali onde está aquela marca lá, ó, do lado do vidro. Mas o passarinho só olhava para o vidro. Bem assim somos nós no nosso dia a dia. Às vezes Deus está falando, meu filho, olha só para o lado. Quebra só o pescocinho para o lado para você ver a saída. E você só está no vidro. Pofo, pofo. Não, aqui é melhor que eu estou vendo no outro lado lá, ó, é transparente. A saída está aqui, ó. Olha lá onde é que está a minha bênção. E você quebrando a cara no vidro e não olha para o lado, que às vezes o Senhor quer que você simplesmente só vire. Tomé, irmãos. Os outros discípulos falando, Tomé, o Senhor Jesus esteve aqui conosco. Ele ressuscitou, Tomé. Ele não estava aqui um fantasma, não, ele estava em carne. Só acredite se eu enfiar o dedo no buraco do prego. Só acredite se eu botar a mão do lado dele. Só acredite se eu pegar. Só acredite se eu quebrar a cara.
Eu só acredito se a pancada for forte e eu sentir a dor mesmo para ver que realmente agora funcionou. E Jesus foi tão maravilhoso, irmãos. Deus é Deus. Mesmo a gente sendo tão teimoso, mesmo a gente sendo tão, sei lá, velho, Ele ainda vai lá, aqui também, vem cá, olha aqui também. Mas sabe por que o Senhor Jesus fez isso com Tomé, irmão? É para que eu e você hoje, não duvidasse dele. Que ele fala aqui na sua palavra: Tomé, aqueles que não estão me vendo, têm mais fé do que você, Tomé. Hoje, irmão, você tem mais fé do que aqueles que conviveram com Jesus. Hoje nós temos mais fé do que eles. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos alimentar, buscar, fazer por onde o Espírito Santo bradar no nosso coração. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho. É uma escolha diária. Não é uma coisa que você decide hoje, acabou, decidi, sou crente, aceitei Jesus, está tudo resolvido na minha vida, está bom demais agora sou crentão. É todo dia uma batalha, todo dia uma guerra, todo dia uma renúncia, todo dia você tem que matar a si próprio para viver para Cristo, porque se você der brecha, você cai, irmão, não tem esse bom não. Todo dia a maior luta é contra mim mesmo. A maior luta é contra o velho Valdemar que quer brotar dentro de mim. Todo dia ele luta contra isso. Todo dia a minha luta é diária. Nas minhas palavras com minha esposa, na minha forma de agir no meio da rua, na minha forma de olhar no meio da rua, na minha forma de ser como uma pessoa com os outros, no meu trabalho, na igreja. A igreja é bom demais, meu. Olha para isso, quem vai dizer que um caba desse aqui pensa essas coisas, rapaz? O caba está aqui em cima pregando, todo bonitão, com a roupa bonita. Todo dia uma luta, irmão, na vida de cada um de nós. E todo dia a gente tem que aceitar a Cristo e crer que Ele está conosco. Vamos ler um pouquinho à frente, um pouquinho só à frente, no 21 mais abaixo. Diz assim, no 21, do 1 ao 8, diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Diga assim, nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? Jesus ainda é piada. Jesus era comediante também, viu? Ele sabia que não tinha pegado nada na pergunta se tinha alguma coisa. E eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lança a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, diga, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Primeira coisa, quando a gente se decepciona com algo,
a gente quer tirar logo a túnica. A gente quer fazer logo o quê? Não vou mais na igreja. Esse negócio de célula, está enchendo meu saco. Não, esse negócio de toda hora falar de que Jesus está voltando. Não, eu estou orando e minha vida não muda. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Querer voltar ao que a gente era antes. Pedro ainda tentou. Vamos pescar, gente. Eu sou pescador, né? Até agora está tudo aí, né? Vamos ver se pelo menos a gente volta à nossa vidinha normal de pescadorzinho, de peixe. É igual, eu dou risada demais do pastor Valério e da pastora Sônia. Que o Senhor falou para eles, vocês vão viver pela fé. E toda vez que eles pelo menos pensam em fazer alguma coisa, irmão, os dois caem doentes, ou um ou outro cai doente. Só em tentar fazer alguma coisa fora aquilo que o Senhor chamou eles. E assim Pedro quis fazer. Vamos pescar. Buscar uns peixinhos aí. Vamos ver o que é que vai dar isso aí, né? Porque pelo jeito que eu estou vendo aí, até agora nada. Jesus apareceu umas 2 vezes aí, mas vamos ver o que é que vai dar, né? O que é que vai ser da nossa vida. Irmãos, quem de nós não já acordou um dia assim, doido para chutar o pau da barraca? Eu quero saber mais disso não. Eu não quero mais saber. Negócio de cuidar de vida não. Negócio de ir para a igreja não. Negócio de não sei o que. Quem não é tentado para fazer isso de vez em quando, irmão? Mas sabe o que é que me faz estar aqui? Sabe o que é que me faz estar na presença de Deus? Sabe o que é que me faz lutar contra mim mesmo? Sabe o que é que me faz lutar contra as minhas vontades, contra os meus eus? Quem quer saber? Curioso, né? Eu lembrar de onde Ele me tirou, de quem eu era e o que Ele me transformou hoje. Eu lembrar de como eu era. Eu lembrar quem eu era como esposo. Eu lembrar como eu era como homem. Eu lembrar como eu era antes dele. E eu falo assim, Pai, obrigado e me perdoa mais uma vez. Por eu só pensar em fazer isso. Eu lembrar de quantos milagres, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Quantos livramentos de morte o Senhor já me deu. Para me chegar até aqui. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida para a gente estar aqui essa noite. Pastor, mas o mundo está aí de cabeça, eu não quero saber do mundo não, irmão, quem administra o mundo é Deus. Eu quero saber que eu estou na presença dEle. E o controle da minha vida está na mão dEle. Tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. Nada acontece fora da sua glória, fora do seu controle. Agora basta você, irmão, acreditar. A gente quer que Deus ele faça tudo por nós. A gente quer que as coisas se resolvam. Quem não quer, irmão? Mas tudo tem o seu tempo. A palavra de Deus diz que em Eclesiastes tudo tem o seu tempo debaixo dessa terra. Não tem como a gente adiantar nem um segundo e nem voltar um segundo. Tudo é no tempo dele. Porque o tempo não é problema para Deus, o tempo é problema para nós. Mas para Deus, irmão, a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, o tempo não é problema para Deus. Então nós temos é que colocar isso no nosso coração e falar assim, Pai, que seja a tua vontade no teu tempo, porque fora do tempo, irmão, vai nascer prematuro. Fora do tempo pode nascer com muita debilitação e não vai vingar. Qual é a fruta que dá fora do tempo da árvore para ela prestar? Qual é a fruta que amadurece antes do tempo para ela ser boa? Qual é a criança que nasce prematura para não dar um trabalho maior do mundo para sobreviver? Quantos pais a gente vê lutar e com a criança nasceu com 6 meses?
e fica lá no hospital não sei quantos anos, não sei quantos meses, no UTI, no neonatal, e fica aquele negócio, aquele processo todo ali lutando para aquela criança sobreviver, porque nasceu fora do tempo. Seria tão bom, né? Se Deus fosse o mágico da lâmpada. Você só esfregava a lâmpada da gente, bora Deus, 3 pedidos, resolve logo minha vida, está tudo resolvido, pronto. Mas como seria o seu caráter? Quem seria você? Se Deus fosse realmente um gênio da lâmpada e realizasse os seus desejos do seu coração, será que você valorizaria a presença dele? Será que você valorizaria as pessoas? Será que você seria humilde? Aquela pessoa humilde? Tudo tem o seu tempo debaixo da terra. Será que... Chega aqui, Rodrigo, faz o seguinte, pega a Vitória e deixa ela dirigir o carro um pouquinho, que ela já está grandinha, né? A Vitória dá para dirigir esse carro ainda não? Tu vai entregar a direção para ela, Rodrigo? Ela tem pelo menos noção do que é uma direção de um carro? Será que a gente fazer isso vai adiantar o quê? Não, porque é minha filha, eu quero ensinar logo a dirigir. Não, porque eu quero ajudar, porque... E quantas vezes a gente vê quantas coisas acontecerem aí porque foram fora do tempo de Deus, do tempo do homem. A gente fica às vezes tentando falar, tentando alertar, mas enquanto Deus não fala ao seu coração, irmão, os seus olhos espirituais nunca vão abrir. Aleluia. Pedro, ele tentou arrumar um jeito, talvez até de se distrair, não sei. Vamos pescar, vamos ir. Os outros ali que estavam ao redor poderiam simplesmente falar: Pedro, que é isso? O Senhor Jesus nos chamou para quê, Pedro? Ele nos chamou para sermos pescadores de homens. Nós temos algo para seguir, Pedro. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, a qual Ele deixou para nós. Um poderia ter se levantado daquela forma ali, mas não, a palavra de Deus diz que todos concordaram com Pedro, porque Pedro era tido como líder. Irmãos, líder não está sujeito a não errar não, irmão. Líder é ser humano como eu, como você. Eu sou um ser humano, mas aí não pensa num cabo que erra nem muita coisa. Mas uma coisa eu tenho: reconhecer meus erros. Porque a humildade está nisso, irmão. Humildade é você saber que você errou naquele momento, você reconhecer o seu erro. Eu me lembro que uma vez teve uma situação com uma pessoa, um pastor, e ele veio conversar comigo. E ele fez aquele negócio todo, que queria resolver de uma forma, não sei o quê e tal, que eu tenho como provar, não sei o quê. Aí eu fui e conversei com ele, eu falei assim: ó, uma coisa é o senhor falar que tem como provar, e uma coisa é o senhor provar. E se o senhor depois não conseguir provar, não vai ser o homem fulano que acusou aquela pessoa e não provou. Vai ser o pastor. O pastor que acusou aquela pessoa e não provou. Então é um peso maior. É igual uma mulher que eu conheci, ela disse que ela também era casada com um policial militar. Aí ela disse que ninguém olha para um policial militar e fala assim: vem um homem ali. Não, vem um polícia ali. E bem assim é pastor. As pessoas colocam, e realmente, o Senhor nos constituiu para sermos santos, assim como Ele quer que nós sejamos. Buscar a verdade, buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando eu falei isso para ele,
Rapaz, pior que você me falou, agora que abriu minha mente. Deixa isso para lá, eu vou orar, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai resolver. E se não, eu perdoo a pessoa, mas vamos, vida que segue. Então, irmãos, aqui nós nos deparamos com 3 situações diferentes, mas com homens que conviveram com Deus, homens que conviveram com Cristo, homens que viram, presenciaram tudo aquilo que Ele fez em cima dessa terra, naqueles 3 anos e meio do seu ministério. Mas assim como eu e você, a amnésia é uma coisa tão rápida de acontecer na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez e a gente às vezes só fica preocupando com aquilo que Ele ainda pode fazer, com o que ainda vai fazer na nossa vida. Quantos milagres a gente já aconteceu, quantas vitórias, quantos livramentos o Senhor já nos deu, mas a gente só está preocupado com aquele que ainda não aconteceu. A gente às vezes só quer agradecer com aquilo que ainda vai acontecer e não agradece com aquilo que já aconteceu. E não agradece com aquilo que o Senhor já fez tantas vezes nas nossas vidas e já caiu na nossa amnésia. E nós somos seres humanos, assim como esses homens aqui, que viveram aqueles 3 anos e meio ali com Cristo. E eles começaram a já colocar dúvidas no seu coração, nas suas atitudes, no seu jeito de ser. E assim nós vamos levando a vida. Mas será que nós temos que ser como Tomé, irmão? Será que nós temos que ser como Tomé, que só acredita se vê? Eis que eu estou indo, mas vou deixar o Consolador. Quem tem buscado o Consolador? Quem tem acreditado que o Consolador está aqui nesse momento conosco? Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Cristo vive em mim. É isso que nós temos que ter essa convicção. Ele vai voltar para buscar, a sua igreja. Assim como ele ressuscitou, ele vai voltar agora como juiz. Como nós estamos para receber o noivo? O que nós estamos fazendo para merecer ser considerada a noiva do Senhor Jesus? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não quer um robô. O Senhor Jesus, Ele não quer uma pessoa que seja um robô programado, igual aquele fariseu. Eu oro 3 vezes ao dia, eu dou dízimo, eu dou oferta. Aí ele fala, sepulcro caiado. Só está bonito por fora, mas por dentro está todo desgramado. O Senhor Jesus, Ele quer uma pessoa que Ele venha ter aquele alarmezinho dentro dele, que quando faz qualquer coisa que o Espírito Santo brada dentro de você, ele dá o bipzinho assim, pi, 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 pi. Não é o Kiko, não é o Chaves não, viu? Mas ele dá aquele alarme dentro de você, que você sabe que você precisa melhorar naquilo ali, que você precisa mudar naquilo ali, que você precisa se arrepender daquilo ali. Então é isso que o Senhor Jesus quer de nós essa noite. Ele quer que você venha a crer que Ele é com você em todo momento, irmão. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, ou eu sei, não sei. Mas Ele está contigo. A dor é grande. Sem dor não tem vitória, sem dor não tem cicatriz para você lembrar de onde Ele te tirou. Sem luta não tem vitória. Sem deserto não tem bonança. Tudo que a gente passa, irmão, não é porque o Senhor Jesus é ruim, não. É porque Ele quer nos capacitar para algo maior. Ele quer que a gente venha ser moldado para quando vir a grande tempestade, mesmo falar assim, essa daí é fichinha. Essa daí já passei por outras piores. Irmãos, estou finalizando. Aí todo mundo fica alegre, né? Quando o pregador fala assim, estou finalizando. Amém, irmãos?
O Senhor Jesus, ele fez tudo a qual o Pai mandou ele fazer. O Senhor Jesus, ele mostrou para todos nós que ele cura, que ele ressuscita os mortos, que ele faz demônio sair voado, que ele resiste ao diabo. Ele nos ensinou todas as formas. Mas uma coisa que o Senhor Jesus fez, que para mim foi o maior milagre, não foi ele curar o cego, não foi ele ressuscitar Lázaro, não foi ele botar o aleijado para caminhar, não foi ele expulsar os demônios. O maior milagre que o Senhor Jesus fez em cima dessa terra foi a sua própria ressurreição. Porque através da sua ressurreição, ele selou aquilo que ele veio fazer. A palavra de Deus diz que ele subiu ao trono, aos céus, e está sentado ao lado do trono do Pai. Arqueólogo não vai achar os restos mortais do Senhor Jesus. Ninguém vai achar os restos mortais do Senhor Jesus, porque o túmulo está vazio. Ele não ressuscitou como nós vamos ressuscitar. Ele ressuscitou em carne, como homem. O túmulo dele está vazio. Não tem como ninguém dizer ao contrário. Você pode ir no túmulo de cada homem, cada mulher, cada um que viveu na época de Cristo, vai ter restos mortais, mas o do Senhor Jesus está vazio. E ele se faz presente aqui essa noite. E ele te pergunta: há algo impossível para mim? Mas para isso, irmão, tudo tem o tempo dele. Tudo tem seu tempo. A gente talvez não entende. Quando eu vi o testemunho da mãe do pastor Duval dizer que foi 34 anos esperando seu esposo aceitar Jesus. 34 anos perseverando, orando e crendo que Deus ia fazer na vida daquele homem. Sai uma galera para ir para Monte Pascoal, sul da Bahia. Fretamos esse ônibus. Aí combinamos tudo com o pastor Duval. Não, quem tem que dirigir é seu pai, porque lá para a gente, para ficar lá mais tranquilo, como ele é conhecido, né? Não sabia todos nós. Nenhum de nós sabia que o propósito de Deus era só para aquela vida. Fomos abençoados? Meu Deus, que coisa, foi uma das viagens mais inesquecíveis da minha vida. Mas a maior vitória de todos nós ali foi ver aquele homem aceitar Jesus. E hoje eu creio que ele deve estar assistindo, que ele não perde não. Aliás, é que vai gravar para depois colocar, né? Mas ele vai assistir, eu tenho certeza. E eu quero mandar um grande abraço para ele, para seu Joel. Homem a qual o Senhor escolheu. E eu creio que Deus ainda tem o melhor na vida dele e da sua esposa. Então o que é que você tem lutado? O que é que você tem esperado no Senhor? José, ele saiu do meio da sua parentela de uma forma inusitada. Vendido pelos seus próprios irmãos. Passou por tantas coisas. 13 anos o homem sofrendo por um canto. Quando ele achava que vinha uma bonança, pau na muleira. Quando ele achava que estava melhorando, pau na muleira. E você não vê falar em momento algum aqui José reclamar com Deus, questionar com Deus. Porque ele sabia que tudo aquilo ali era propósito de Deus.
Irmãos, para a gente finalizar, não precisa abrir não, é só um versículo que eu quero ler. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, diz assim: E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Ah, pastor, a Bíblia foi escrita por homens. É um direito seu acreditar, irmãos, nas coisas que você acha e tem convicção. Foi escrita por homens. Mas eu creio na palavra de Deus, porque foi o Senhor Deus que inspirou esses homens e confiou a eles escrever essa palavra. O mundo está aí tentando distorcer tudo. Hoje em dia, você tem que medir 1000 palavras para falar, porque senão você está ofendendo alguém. Eu quero ver. Eu oro a Deus que o Senhor venha alcançar essas vidas. Esses que só fazem planos em cima dessa terra. Esses que acham que riqueza, dinheiro, orgias é o bom da vida. Sabe o que é riqueza, irmão? Dinheiro é bens. Dinheiro é coisa material, bens que você adquire, propriedade, é bens. Um carro, tudo é bens. Sabe o que é riqueza? É você ter saúde, é você ter uma família abençoada, é você ter filhos abençoados, é você saber que você chega no seu lar, você tem paz, é você saber que você chega na sua casa, você tem uma esposa que lhe espera, que lhe respeita, que lhe trata com carinho e que você faz por onde ela ser daquela forma. É você ter filhos que olham para você e lhe amam, não por aquilo que você pode proporcionar para eles, mas por aquilo que você é para eles. E bem assim somos com Deus, irmãos. Nós não temos que buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas temos que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Tudo vai virar consequência a partir do momento que você buscar ao Senhor de todo o seu coração. Buscar-me enquanto se pode achar. O Senhor, Ele manda a gente buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e o resto Ele acrescenta, é consequência. Não é porque merecemos não, que a gente não merece nada, irmão. O maior presente Ele já nos deu, que foi lá naquela cruz do Calvário. O maior sacrifício, o maior preço Ele já pagou, que foi aquela cruz do Calvário com o seu Filho. Então buscai o meu reino e a minha justiça. As outras coisas vão ser fichinha para Deus. Mas para isso nós precisamos, irmãos. Coloca uma coisa na nossa cabeça, na sua cabeça, na minha também. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa da gente não, irmão. É nós que necessitamos dEle todo momento da nossa vida. Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Nós não sabemos o amanhã o que vai ser, nós não sabemos daqui a meia hora, nós não sabemos de nada. Então tudo está no controle de Deus. Não adianta a gente querer adiantar algo, não adianta a gente querer atrasar algo, não tem como. Descansa. Confia. Crê. Não faça como esses homens aqui, que se o Senhor Jesus não tivesse voltado e ressuscitado, talvez hoje nós não teríamos isso aqui escrito. Para ser o nosso rema. Para ser o nosso caminho a seguir. Olha o que Tomé falou, irmão.
Quantas pessoas às vezes você fala do Senhor Jesus? Quantas pessoas você às vezes vai falar algo e as pessoas simplesmente olham para você, dá aquele sorrisinho desdenhando, ou às vezes fala até coisas ao contrário. Mas o nosso papel é: ide e anunciai. Ide e pregai. Ide e falai do meu reino para toda a criatura. Eu me lembro que quantas vezes minhas irmãs às vezes falavam de Cristo para mim. Aquilo ali às vezes eu escutava só para dizer que eu não era mal educado. Mas eu achava que eu não estava escutando nada. Mas a semente estava sendo lançada. Eu achava que aquilo ali não ia dar em nada, né? Mas a semente estava sendo lançada. Porque quem faz germinar, quem vai fazer crescer e brotar é o Senhor Jesus. Então, irmãos, quando você vê alguém que você acha que é impossível, não faça isso não. Comece a lançar a semente. Comece a crer que o Espírito Santo pode fazer o restante. E creia nisso. Porque eu tenho certeza que nós vamos um dia, irmãos, nos encontrar na glória. E esse dia vai ser um dia maravilhoso. Esse dia vai ser um dia inexplicável na nossa vida. Vamos amanhã acordar, trabalhar, lutar pelos nossos objetivos? Vamos sim. Que sentido tem a vida se a gente não sonhar? Quando eles observaram aqui que o Senhor Jesus estava verdadeiramente cumprindo tudo aquilo que ele falou, o que aconteceu? Eles voltaram ao primeiro amor. Eles voltaram ao primeiro amor e começaram a fazer aquilo a qual o Senhor os chamaram. Volte ao primeiro amor hoje. Volte a adorar a Deus, como você sempre buscava logo no início, naquele amor, naquele fervor. Não busque a Deus só quando precisar por causa da circunstância. Não busque a Deus só quando as coisas parecem que não vai dar certo e você precisa de um milagre. Não busque a Deus quando você está desesperado, ou só quando as coisas parecem que não vai dar certo. Não, irmão, não. Busque a Ele em todo o momento, em todo o tempo e fora do tempo. Nós temos que estar buscando a Ele. Não é fácil? Não, irmão, não é fácil não. Porque a nossa luta é constante contra as potestades, contra o inimigo que ele quer matar a gente. Ele já sabe que ele é um derrotado e ele já sabe que ele é um condenado, por isso que ele quer arrastar o máximo de pessoas com ele. Ele morre de inveja da gente porque nós temos a oportunidade, nós temos a escolha de morar com Cristo. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, por isso que Ele fica irado, porque Ele não pode fazer isso. Ele não tem como fazer isso. Então seja mais prudente, seja mais convicto do que você quer para a sua vida, irmão. Tome uma decisão, mas tome com fervor no coração, não pela emoção, mas por aquilo que você sabe que o Senhor vai oferecer para você, irmão. Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nesse momento, Pai, eu quero aqui te agradecer, Senhor. De nada adianta, Deus. De nada adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. De nada adianta, Senhor, eu passar a
a vida toda lutando, vai ficar em cima dessa terra. De nada adianta a gente viver igual um doido, para um lado e para o outro, Pai amado, e ser rejeitado por Ti. Pai, nos ajuda a ser como Paulo. E quando chegou no final da sua vida, ele simplesmente agradeceu que combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nos ajuda a guardar a fé, Pai. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais almejar a Tua presença. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais, Pai amado, buscar a Tua face. A circunstância, Pai, às vezes dizem ao contrário, a circunstância às vezes parece que não vai ter como. Mas, Pai, nós temos que Te buscar não por aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Quantos milagres aqui, Pai amado, o Senhor já fez na vida de cada um aqui. Quantos livramentos, Pai. Quantas providências no momento exato a qual parecia não ter mais jeito. Quantas coisas, Pai, o Senhor já fez e a gente às vezes esquece. Está finalizando mais um ano, Senhor. Daqui uns dias já está acabando esse ano. E nós vamos estar aqui como todo ano, Pai amado, na virada, orando e agradecendo ao Senhor. O mundo pode dizer ao contrário, o mundo pode viver o contrário, mas eu vivo, Senhor. E eu creio na Tua misericórdia, eu creio que o Senhor está nos protegendo e nos guardando. O mundo pode dizer, Pai amado, que não tem mais jeito, mas eu creio num Deus que tudo pode fazer. Eu creio num Deus que prometeu que seu filho vai voltar para buscar a sua noiva. Ninguém sabe o dia, a hora, nem o momento. Mas o Senhor sabe, Pai, e eu quero estar preparado se eu ainda estiver aqui em cima dessa terra. Pai, nos ajuda, Deus, a entender o propósito das nossas vidas. Nós não nascemos só para, Pai amado, nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. O Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, Senhor, nas nossas vidas. O Senhor quer, Pai amado, que nós sejamos a mais daquilo que vivemos. O Senhor quer que nós venhamos fazer a mais daquilo que já fazemos, Pai. Pai, eu creio aqui, Pai, que tem tantas situações na vida de cada um aqui, Senhor. Difíceis, complicadas, que parece que não tem mais jeito. Mas, Pai, eu profetizo. Ajuda cada um, Senhor. Ajuda eles a esperar em Ti. Ajuda eles, Pai, a descansar, a confiar que o Senhor é fiel para fazer, Pai. Porque tudo tem consequências, Pai, nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos, Pai, ou de bom ou de ruim, tem as consequências na nossa vida. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor ainda fala que se a gente se humilhar, te pedir pela Tua misericórdia, o Teu perdão, o Senhor é fiel para fazer, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti por essa oportunidade, Pai, única na minha vida. Obrigado, Deus, por esse ministério. Obrigado pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Porque Tu és fiel para cumprir nas nossas vidas, Pai. Nos dá um restante de semana abençoada, Pai. Que o Senhor venha nos proteger e nos guardar de todo mal. Que o Senhor venha entrar em providência naquilo a qual nós estamos clamando e necessitando, Pai. Em nome de Teu Filho, Pai. Guarda o nosso coração. A Tua palavra diz que de tudo que nós temos que guardar, guarde o nosso coração, Pai. Guarda, Pai amado, de toda avareza, de todo pecado, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. E eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Tem algum recado, pastora?